Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenagem, sou psicóloga clínica e estou aqui para falar com vocês sobre como lidar com as preocupações. Se esse é um assunto que te interessa, me acompanhe, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É muito comum situações novas que requerem habilidades diferentes daquelas que estamos acostumados ou que nos geram alguma expectativa ou temor gerarem uma maior quantidade de preocupações em cada um de nós. E as preocupações, em certa medida, podem ser úteis. Por quê? Porque vão nos ajudar a pensar em soluções para lidar com alguns problemas que são usuais na nossa vida. Mas o que fazer quando essas preocupações passam a ser excessivas e a consumir muita energia? Primeira coisa que a gente pode fazer para se ajudar nesse sentido é identificar se aquelas preocupações que estão consumindo a nossa energia, elas têm alguma possibilidade de ação da nossa parte ou não. A gente está meramente imaginando cenários, possibilidades de algo que nem mesmo pode acontecer. Vocês sabiam que mais de 85% das situações que nos preocupam e que a gente fica imaginando e tentando resolver, nem mesmo chegam a acontecer e se resolvem sozinhas em nossa vida? Ou seja, a gente passa uma grande parte do tempo se preocupando com aquilo que não tem necessidade. É muito comum, para quem se preocupa demais também, querer buscar soluções perfeitas. E aí, na busca dessas soluções perfeitas para lidar com os problemas, gasta-se muito tempo e muita energia. Dessa forma, é satisfatório, é sustentável a gente se engajar nesse tipo de comportamento? Até porque, se a gente parar para pensar, existem soluções perfeitas? Não existem. E o que a gente vai precisar fazer para lidar com isso é entender que existem prioridades e existem soluções mais ou menos vantajosas de acordo com cada uma dessas prioridades. Outro aspecto muito comum para quem se preocupa demais é ter dificuldade de lidar com a incerteza. Porém, se a gente parar para pensar, quais são as certezas que nós temos na nossa vida? É possível a gente controlar todas as variáveis, todos os cenários possíveis diante de cada situação? E ainda que seja possível, isso é factível? Como é que será que é para alguém conviver com uma pessoa que está o tempo todo se preocupando e se antecipando e buscando como que vai lidar com algo que ainda não aconteceu? Assim como para a própria pessoa, também é cansativo para quem convive lidar com esse tipo de comportamento. E aí, diante disso, então o que a gente pode fazer para modificar, para lidar de uma forma diferente com isto? A gente precisa então diferenciar as nossas preocupações produtivas daquelas que são improdutivas. Ou seja, as produtivas vão permitir que a gente tenha algum tipo de ação, algum tipo de comportamento para modificar aquilo que está acontecendo, para ajudar o problema a ser resolvido. Enquanto que nas improdutivas não temos possibilidade de ação. E ficar pensando e se desgastando, sobre esse assunto não vai trazer nenhuma modificação. A situação vai continuar exatamente a mesma, com o agravante de que a pessoa vai se sentir muito cansada, muito exausta. Quando estivermos buscando alternativas para lidar com algum problema, é importante que a gente consiga, então, focar naquilo que é bom, naquilo que é suficiente, diferente de buscarmos a solução ótima, perfeita, que vai gastar um monte de energia da nossa parte e muitas vezes vai ser improvável, vai ser praticamente impraticável. E finalmente, devemos nos acostumar a lidar com a quantidade de informações que são possíveis de obtermos e não com uma quantidade excessiva de informações e que muitas vezes nem estarão disponíveis. Ou seja, precisamos aprender a lidar
com cenários incertos e que não conhecemos em grande profundidade. Então, essas são algumas dicas e algumas reflexões sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo tema. Até mais!